Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Supere e hoje com muita alegria trazendo conhecimentos sobre um tema relevante que tem causado polêmica, tem trazido discussões diversas sobre o acesso, sobre o uso, sobre a liberação, sobre as melhorias, né, no tratamento de diversas doenças, principalmente a epilepsia. Então, hoje, trazendo mais informações de forma válida e útil, comigo, Alessandro Rocha, espero a participação de todos e com um convidado, né? O Pedro Melo, ele que é médico, acupunturista, especialista em dor, que tem contribuído e ajudado tantas pessoas no acompanhamento às suas dificuldades, adoecimentos, dores, com o uso do cannabis medicinal. Então, é com muita alegria que a gente pode começar a nossa live. De antemão, já compartilho, né, com vocês e peço que vocês marquem um coraçãozinho aqui do lado para o Instagram impulsionar nossa live e chegar a mais e mais pessoas, como também o aviãozinho que fica aqui atrás, aqui embaixo, para que vocês chamem todos os amigos, marquem várias pessoas, para que a gente possa estar trazendo mais e mais informação. Porque eu acho que quanto mais informação a gente tiver, a gente pode trazer conhecimento, tomadas de decisão importante para as pessoas em si, para a nossa família e melhorias em diversos tipos de tratamento, né? Então, vou chamando aqui meu convidado. Já estou chamando aqui o Pedro. Boa noite, Pedro. Tudo Que bem? Tá conseguindo me ouvir? alegria. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Uma satisfação enorme, Pedro, poder ter você aqui com a gente na nossa live. A Supere tem feito lives durante esse período todo de pandemia, contribuindo, podendo ajudar. Eu acho que na área de saúde é a nossa missão, né? De poder contribuir na vida das pessoas e poder ajudar sempre, né? Seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer um pouco melhor. Bom, boa noite. Primeiramente, eu quero te agradecer, né? Não só a pessoa do Alessandro, mas a todos e todas que compõem a Superpsicologia, né? Por essa oportunidade de abrir um espaço, né? Tendo essa responsabilidade de estar divulgando a informação. Então, a confiança de estar chamando para falar de um tema que é um tema que costuma ser ríspido, porque existem várias perspectivas que a gente deve abordar. Então, essa confiança de estar me trazendo para estar conversando, né, com quem vai estar nos assistindo, que eu também já quero deixar o agradecer, dedicar esse tempo importante para estar aprimorando um pouco mais sobre esse tema, que é de extrema importância e que ele vai muito mais além do que discutir sobre a planta da cannabis, mas tem a ver com uma série de coisas, né? O tratamento, o envolvimento, o impacto disso na saúde mental, a política que tem em torno. Então vai dar para a gente estar conversando bastante, é sempre bom estar debatendo e tendo a oportunidade de repassar essa informação, aberto para perguntas, né, de quem seja favorável ou contra o que vai ser dito, para a gente poder enriquecer o debate. Sim, que joia. E você tem um consultório também, né, em Piedade. A gente teve a oportunidade de trabalhar no mesmo espaço, apesar de dias Sim. diferentes, mas de antemão já admirava teu trabalho desde aquele período que eu soube que você trabalhava
né, incessantemente ajudando essas pessoas, né, e podendo contribuir, né, dessa forma, né, com esse trabalho maravilhoso. Obrigado. Então, Pedro, eu sou psicólogo, eu trabalho no consultório, trabalho na terapia cognitivo comportamental e vejo muitas dúvidas e demandas, né, sobre a diferença da maconha e da cannabis medicinal. Eu acho que a gente poderia começar a partir dessa pergunta para começar a explorar isso. E uma das coisas que me motivou também, né, a buscar esse tema e te convidar e a gente poder trocar isso foi também porque eu dou aula, né, de pós-graduação em terapia cognitivo comportamental e um dos módulos que eu ministro para os alunos é o módulo de dependência química, né? Então todo o tratamento de dependência química no olhar da terapia cognitivo comportamental eu ensino aos outros terapeutas, né? Então envolve diversos aspectos, tanto do entendimento do modelo mental, quanto na entrevista motivacional, para que o paciente esteja motivado, né? E também a prevenção de recaída, que faz parte do modelo de tratamento em TCC. Então, já fico com essa curiosidade de poder você esclarecer melhor essa diferença da maconha e da cannabis medicinal. Bom, então vamos lá, Alessandro. Vou começar me apresentando, como você já tinha comentado anteriormente. Eu sou médico de formação e me graduei na ELAM, a Escola Latino-Americana de Medicina, em Cuba, né, de 2000 a 2006. Voltei para fazer o processo de revalidação e vim de Aracaju até o Recife em 2014 para fazer a residência médica em acupuntura, no Hospital das Clínicas. Antes disso, eu já participei da Brigada Internacional de Medicina de Desastre, né, que me deu a oportunidade de ir com a Brigada Rio Unido, do qual faço parte, lá para o Haiti, 2010. Em 2014, quando eu começo a residência médica em acupuntura, né, no Estado Federal de Pernambuco, ali também eu comecei a minha formação em pós-graduação em dor, tratamento da dor, e é quando eu começo, a partir do quarto simpósio internacional do uso da cannabis medicinal, um evento que foi realizado em maio de 2014 lá pela Unifesp e pelo CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Sim, a partir dali eu saí já com o entendimento de que algumas pessoas que já passavam por avaliação médica comigo tinham critérios para fazer uso da planta na sua modalidade terapêutica, né? E a partir de 2016, quando eu concluí a residência e a pós-graduação em dor, eu iniciei uma pós-graduação em neurociências aplicadas à clínica também pela Universidade Federal de Pernambuco, que eu concluí em 2018, e 2016 foi o ano também que eu comecei a pesquisar mais e ter mais contato com o que hoje também a gente está escutando cada vez mais, que é o tema da terapia psicodélica, que é um outro tema à parte, né? A psicoterapia aliada ao uso de psicodélicos. Mas, enfim, o que acontece? Quando a gente fala do uso da cannabis, né, aí já gera uma série de dúvidas, né? Primeiro que assim, o que é cannabis, né? Uso de que forma? E aí você já trouxe um divisor de águas que talvez seja o primeiro que a gente tem que estar esclarecendo. A planta da cannabis, Sativa L, que é o nome botânico, que tem subespécies e mais de 3.500 variações de subespécies, né, que foi justamente domesticada pelo ser humano, porque veio usando em seu benefício, vendo que efeito lhe dava, né, em seu benefício. Ela, na verdade, tem essas 3.500 subespécies, mas a gente está falando da planta que tem vários sinônimos, como liamba, diamba, ganja, dirijo, e popularmente chamada da maconha. Então, a planta é a mesma planta. Acontece que o manuseio, como ela é dada num contexto que a gente vive, do proibicionismo, faz com que essa planta da maconha, que ela é buscada por esse meio ilícito, não seja aquilo que se propõe a ser. Porque isso é uma característica um reflexo da política proibicionista. A partir do momento que você proíbe, você não tem como que a pessoa que vai consumir, quem está comercializando, você não tem como reclamar para um órgão, porque ela não é regulamentada, né? É um primeiro desfalque que a gente tem aí. Então,
é a planta que a gente está falando. Agora, quando a gente fala para se fazer uso da forma ideal, tem que ser uma planta que ela tenha que ter tido um manuseio desde o seu período do plantio até a extração, seguindo boas práticas de produção no seu cultivo e procedimento operacional padrão na sua extração de diferentes produtos, que a gente sabe que a planta produz pomada para uso tópico, o supositório para uso via retal, endovaginal, né, a via oral através dos olhos, a via vaporizada, tudo isso se usa de forma terapêutica. O grande problema, o que diferencia, né, do que a gente fala, quem está usando maconha e cannabis medicinal, na verdade, existem pessoas que tentam fazer uso da forma terapêutica e às vezes pode ser aquele que fuma para dormir, inclusive dentro do risco-benefício tem mais benefício do que risco, só que ele faz uso de uma forma inadequada, porque a forma fumada não é a indicada, mesmo que a pessoa precise da forma vaporizada, né? E também você não sabe o que está usando. E se você tem um acompanhamento de profissionais da área da saúde, e assim, o médico no papel da terapia canábica, né? Mas claro que toda pessoa que vem com a demanda de saúde mental já tem indicação de antemão de fazer um acompanhamento psicoterápico, É verdade. independente de qualquer coisa, né? Então, eu acho que a diferenciação vai ser a otimização do seu uso. A pessoa que faz o uso sem saber o que está usando e sem acompanhamento, ela tem um risco maior de, nesse risco-benefício, de se dar mal, inclusive de se fazer uso problemático, que aí entra, entre outras coisas, o que você falou, né? O caso da dependência química, né? Que isso pode acometer 9% de usuários. Por quê? Porque uma grande parte desses, eles estão fazendo uso de forma inadequada, né? Então, eu acho que o diferenciar do uso, né, hedônico ou adulto, como a gente chama, e que alguns chamam de recreativo, para uso terapêutico, ele vai estar em decorrência da otimização do seu uso, né? Existem pessoas que, inclusive, usam para esse bem-estar, na sua perspectiva de uso hedônico, e conseguem extrair um benefício maior do que um risco, fazendo valer a pena o seu uso, levando em conta que a gente lança mão de vários outros artifícios para poder alcançar esse equilíbrio, essa homeostase, né? É verdade. E a gente ouve falar também na qualidade da substância, né? Então, eu imagino que o cannabis Só um minutinho medicinal... aqui que eu não estou conseguindo escutar. Só um minutinho. Rapidinho. Tá. Peraí. Alô? Problema. E aí? Tá me ouvindo? Agora? Tô ouvindo. Agora não. Não estou ouvindo. Vou sair um pouco e vou entrar rapidamente, tá bom? Tá Só bom. rapidamente. Aproveito para pedir para as pessoas que estão acompanhando nossa live poder marcar aí o coraçãozinho para impulsionar nossa live, como também o aviãozinho e chamar todos os amigos, as pessoas, né, que possam estar aprendendo conosco todo esse conteúdo bacana. Boa noite, Oscar. Boa noite a todos que estão entraram na nossa live para poder compartilhar conosco. E o doutor Pedro está falando sobre essa questão da diferença entre a maconha e a cannabis medicinal. E a gente estava falando sobre a substância em si. Alô, Pedro, está ouvindo? Agora sim, desculpa. Agora, joia. A tecnologia está a nosso favor, mas aí esses cuidados todos na parte técnica, né, faz parte. Então, a gente estava falando sobre a qualidade da substância, né, e o manuseio dela, porque a cannabis tem todo esse olhar, né, de uso terapêutico, depende da qualidade do tipo de substância, se envolve uma mistura com outros tipos de substância, né, ou não, né, que aí vai diferenciando entre a maconha e a cannabis, né. O uso terapêutico precisa ser monitorado e acompanhado. Não é isso, Pedro? É isso. Veja, eu acho que quando a gente vai discutir, né, sobre o uso de qualquer substância, sempre existem três pilares que fundamentalmente a gente tem que estar observando, né? Que a gente fala os três S's, né? A substância, o sujeito e a situação, né? Que alguns falam droga,
que é a droga, o setting de setting, né? Então, independente de qual seja, né, a situação individual, sempre a gente vai ter que estar olhando esse contexto. E o que, que a gente percebe? A gente percebe que a forma que a gente hoje tem acesso, né, ao uso de diferentes substâncias, desde as lícitas, né, as drogas lícitas ou as ilícitas, ela faz com que aquelas que são ilícitas, elas ou são não por um risco ao próprio usuário ou aos outros, né? Não do ponto de vista fisiológico, mas atende a interesses políticos. Porque, por exemplo, você tem o açúcar, o álcool, né? O cigarro, né? O tabaco, que a gente sabe que ele provoca, que provocam danos bem superiores à própria planta da maconha, a planta da cannabis, que a gente tem que estar atento a quem faz uso problemático, tem que explicar que existe uma indicação formal que não é para criança e adolescente ter contato, né, com o uso da cannabis de nenhuma forma, salvo que seja prescrito por um profissional. Porque, assim, apesar de a gente saber hoje de que não é que os canabinoides eles matam neurônios, como disseram para a gente até hoje, não é isso. Ele, muito pelo contrário, ele promove na neurogênese, a formação de novos tecidos neurais. Acontece que, na fase da infância e da adolescência, esse fenômeno ele já está ocorrendo fisiologicamente. Então, não é para você acrescentar mais onde já tem. Porque senão você pode potencializar algo que já é inerente daquela própria faixa etária. Por exemplo, o adolescente ele já tem uma tendência, uma característica a síndrome amotivacional. E se você começa a fazer uso da planta nesse período de vida, pode ser que isso incremente e você fique naquela letargia. Isso vai te atrapalhar nos estudos, isso vai te atrapalhar na sua dinâmica de vida. E daí, na concentração, no estilo de vida, né? na motivação, é prejudicada, né? Exatamente, é por isso que tem que estar atento. Né? E é por isso que uma regulamentação, pelo menos em parte, ela sanaria algo que o tráfico hoje não consegue, não, né? Não tem intenção de restringir, que é, por exemplo, o contato de pessoas menores de idade com as substâncias. Né? O fato de ser proibido, quem está comercializando lá não quer saber qual que é a idade. Né? A recomendação é quando o cérebro está, né, desenvolvido de alguma forma para poder estar preparado o suficiente para receber, né, esses primeiros contatos com a cannabis, se for o caso de uma busca de melhoria sobre alguma questão, adoecimento, alguma necessidade específica, não é? Então, tem um estudo, né, que foi feito em modelos animais pré-clínicos para testar a cognição, né, em camundongos, e eles, ao colocar o próprio THC, que é um dos canabinoides que são mais citados como vilão por conta do efeito alucinógeno, que, na verdade, tem várias propriedades terapêuticas, desde que se faça o uso da forma adequada, nesse estudo ele vai mostrar uma melhora da cognição. Na verdade, nos camundongos jovens, eles mostrou que piorou a cognição. Nos adultos, melhorou a cognição, comparando ao dos jovens. E nos idosos, melhorou mais do que nos adultos. Mostrando o quê? Mostrando que, na década de 90, foi descoberto, né, elucidado, que nós temos o sistema endocannabinoide. Ou seja, da mesma forma que temos o sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, temos o sistema endocannabinoide e que ele atua como um modulador central, interferindo na função de vários outros sistemas. Então, você vê ele... Por que a cannabis ela consegue modular o apetite, aumentar ou diminuir o apetite? Dependendo da proporção de canabinoide. THC aumenta e CBD diminui o apetite. Por que modula o humor? Tem propriedades ansiolíticas, antidepressivas, antipsicóticas, né? O CBD, o canabidiol, sendo utilizado em pacientes que têm transtornos psicóticos. Então, perceba, existem formas, né? É uma planta mestra, né? Como se diz, né? Como se diz. Então, ela tem várias... eu costumo dizer que ela não é um tratamento, ela é uma farmácia porque ela tem um jogo de compostos ali, são quase 1.500 compostos, sendo 179 fitocannabinoides, que esses fitocannabinoides interagem nesse sistema endocannabinoide, que está presente não só nos seres humanos, até seres unicelulares, né? Os hidras,
já tem o sistema endocannabinoide. Então, ele é um modulador central que ele vai interferir na modulação da dor, do humor, do sono, do apetite. Ah, mas aí vocês querem dizer que é uma panaceia que trata tudo. Não, não é questão de ser panaceia. É você entender que você está dando, como você falou, uma dose exógena de fora do corpo para modular aquele sistema que já tem um funcionamento endógeno e que, em alguns casos, tendo indicações, a pessoa vai fazer um uso adequado. Sendo que, né, no caso de, por exemplo, como você falou, criança e adolescente, ah, mas vocês não passam também para transtorno do espectro do autismo, para epilepsia? Sim, porque no risco-benefício você prefere deixar uma pessoa convulsionando ou você dá um THC para sincronizar, ou melhor dizendo, para desincronizar, porque a epilepsia, né, a crise convulsiva, ela é um excesso de sincronicidade, né? Então, quando o THC, ele tem um efeito que ele desincroniza, por isso que o THC tem um efeito antiepilético. Então, assim, a gente já sabe o mecanismo de ação, o sistema endocannabinoide ele foi descoberto na década de 90, em 2000 o Canadá já regulamentou, né, o uso terapêutico, em 2017 o uso adulto, né? Então, assim, a gente está avançando e o Brasil agora está com um projeto de lei, que é o 399, sendo debatido, né, que passou pela comissão da Câmara dos Deputados, era para ir para o Senado, mas vai passar, né, por uma questão da intervenção da oposição, né, da situação do governo, para a tramitação no plenário da Câmara, e a gente vai ver se a gente vai conseguir regulamentar o uso terapêutico industrial. Sim, isso já está em processo já há alguns meses, né? Pelo que eu soube. Envolve questões de interesse de empresas, né, farmacológicas, questões políticas, mas uma coisa que vai prevalecer é a ciência. A preocupação está no acesso das pessoas com menos favorecimento para poder fazer esses recursos de tratamento e de melhoria, não é? Pronto, agora você tocou num ponto crucial, né? Porque, assim, vamos lá, o que que a gente está debatendo hoje no Brasil? A regulamentação do uso da cannabis, o uso industrial na forma do cânhamo, que nem tem THC, é só para produzir derivados, né? Que a gente sabe que também tem o biodiesel, a fibra de cânhamo, ou seja, é uma indústria, né, gigantesca, é concreto, né? Então, assim, a gente está discutindo a regulamentação do uso industrial, comercial, e a regulamentação do uso medicinal ou terapêutico, né? E aí, nesse debate da regulamentação do uso terapêutico, o que a gente está debatendo é o acesso, né, a pessoas com menos recursos financeiros, né, com classe social, entendeu, desprivilegiada, que vão ter acesso ao tratamento ou não. É isso que está em debate. Porque assim, a gente está discutindo o uso medicinal da cannabis, não. Em 2017, um medicamento produzido pela GW Pharma já começou a ser, ganhou registro na Anvisa, contendo THC e CBD, e ele é vendido em farmácias brasileiras pelo valor de R$ 2.800. Uhum. Então, assim, não estamos discutindo se vai ser permitido ou não, já está. Agora, a partir do momento que a gente tem uma política de regulamentação para essa produção otimizada da planta e de seus derivados, a gente vai conseguir dar acesso a pessoas que não têm recursos, inclusive transformar isso como também um acesso para que o SUS, né, a gente possa também ingressar ao SUS. Não com a proposta de que o SUS importe canabidiol e dê para 1.000 pacientes, como o governo federal queria fazer. E sim que a gente tem uma produção autônoma, entendeu? Que o Brasil vai ser referência com todo o controle que, por mais que se burle, ele vai ser melhor do que o controle do tráfico, que não existe, né? Pois é. E poder dar acesso, né, às pessoas com menos recursos vai ser uma divisão de águas, né, de momentos aí. Isso ao longo do tempo vai ter repercussões, né? E uma das dúvidas, sabe, Pedro, é sobre esse uso, né, de alguns jovens, de algumas pessoas, né, da maconha, por exemplo, para ajudar a melhorar a insônia, ajudar a diminuir a ansiedade como estratégia, né? A gente sempre tem, né, buscado combater nesse sentido, porque essa não é a única estratégia para poder diminuir a ansiedade ou ajudar a administrar melhor a ansiedade, né?
Então, como é que você visualiza essa questão, né? Porque são muitos jovens, muitas pessoas que por diversos motivos, né, desenvolvem uma ansiedade num nível muito elevado e acaba buscando esses recursos, né, do uso da maconha. Aí mais uma vez a gente recorre ao conceito, né, aos três conceitos que eu falei, né, da substância, sujeito e situação. Primeiro, entender que, por a gente estar nesse contexto de uma política não regulamentada, o acesso que essa pessoa vai ter a essa substância, né, a maconha, né, a planta que vai querer, certamente, né, na maioria esmagadora das vezes, vai ser acesso a algo que não tem qualidade. Não tem qualidade porque, né, não segue esse padrão que eu falei, né, de otimização de produção. E aí lembrar também que o THC, quando ele é mal armazenado, ele também pode se transformar em CBN, que é o canabinol. E aí, às vezes, é o responsável por aquela letargia, aquela coisa que te tira, que te coloca para baixo. Que para alguns casos, o CBN ele já tem indicação terapêutica, mas, mais uma vez, tanto o THC como o CBD, como o CBN, como os terpenoides que estão ali, tudo tem indicação terapêutica, mas você lança a mão de querer é, acessar algo que pode ser ansiolítico ou pode ser ansiogênico. Você vai para uma roleta russa. Então, não é adequado que você tente, né, você, na sorte, ver se aquela remessa que você vai ter acesso vai piorar ou melhorar a ansiedade. Esse é um primeiro ponto. Então, você já fica aí com um risco-benefício, esse risco muito comprometido, nesse aspecto do que você busca. Segundo, que é aquela coisa, né? Todas as pessoas que vão fazer o uso, né, de qualquer coisa, ela tem que ter um acompanhamento. Ela tem que ter um acompanhamento, porque não adianta você pensar só na substância. Tem estudos que mostram que, por exemplo, a fluoxetina, que é um medicamento utilizado, né, como antidepressivo, ansiolítico, ele pode piorar, inclusive, o índice de depressão e até mesmo de suicídio, se você não mudar o ambiente, se você não mudar o contexto. Então não adianta você usar maconha, não adianta você usar fluoxetina, não adianta você usar nada sem uma indicação formal, né? E que quem está avaliando também tem essa preocupação, tem essa atenção de imaginar também que vai ter que otimizar o que seja retirando o uso ou otimizando o uso de uma substância que a pessoa esteja fazendo, né, tratamento, ver o contexto que a pessoa está vivendo, entendeu? Ver o contexto e analisar o sujeito, que na verdade é por isso que todo tratamento de saúde mental passa pela psicoterapia. É por isso que eu Sim, sempre falo da psicoterapia. Por quê? Por que os psicodélicos, quando a gente fala do uso dos psicodélicos, sempre é acompanhado? Você sempre vai ouvir o termo psicoterapia assistido, aliado ao uso de psicodélicos, o PAP. Porque, na verdade, as substâncias elas têm que entrar, quando bem introduzida, seja ela alopática, seja ela natural, qualquer substância ela tem que entrar com indicação formal de quem fez uma avaliação prévia, viu as indicações, viu as contraindicações, pesou o risco-benefício e entendeu que vale a pena lançar mão daquela estratégia a mais para a pessoa ter uma melhoria no seu quadro clínico. E eu digo a mais porque o uso de qualquer coisa ele vem depois de uma série de indicação. Ah, você está com ansiedade? Então, olha, você tem a meditação, o alongamento diariamente, uma prática de atividade física aeróbica, banho de sol diário, alimentação adequada, psicoterapia, acupuntura, neurofeedback. Aí você tem cannabis, psicodélico. Então, veja, nessa balança existe uma série de coisas que a gente tem que chamar atenção para a pessoa para que ela busque esse equilíbrio. E as substâncias, elas entram. Né? As substâncias, elas não vão deixar de entrar na vida do ser humano, desde que ela tenha esse guia, né? Porque senão você pode fazer uso de maneira inadequada e aí o desfecho pode não ser o favorável, né? é verdade. Eu observo também, sabe, Pedro, que vivemos numa sociedade onde as pessoas querem tudo para ontem, querem resolver as questões, né? Mas nem sempre de forma definitiva. Não analisa as situações para que os problemas, quando acontecem, eles não voltem, né?
Então, as questões muitas vezes são resolvidas de forma provisória. E aí temos que considerar e aceitar que em uma hora o problema vai voltar. Então, é muito importante considerar, né, todo o processo de problemas, de estratégia de resolução de problemas, que isso seja resolvido, né, de preferência de forma definitiva para que ele não volte. E uma das formas é a psicoterapia, porque a medicação ou as substâncias, de uma maneira geral, eu estou falando, não ensina nada, né? E é muito importante entender os motivos, né, que ativam as emoções de desconforto, como ansiedade, angústia, como também possíveis crenças que foram, ao longo do tempo, reforçadas ou aprendidas para poder revelar como a pessoa está se comportando, né? E isso é um indicador, né, de avaliação de saúde mental, né? E que bom que a gente tem também esses recursos da cannabis medicinal para poder usufruir, né, de uma maneira apropriada, estratégica, também, né, se for o caso, para reduzir a ansiedade, mas não, né, no uso aleatório como a maconha e o que a gente vê por aí, né? Aí você trouxe vários aspectos, né, importantes assim para a gente estar debatendo, né? A influência, né, do alto índice, né, de diagnósticos de saúde mental, né, de desarmonia ou transtorno Uhum. de diagnóstico de saúde mental, ele é multifatorial, né? Agora, indiscutivelmente, esse modelo de vida que a gente vem exacerbando cada vez mais, que é um modelo de consumo exagerado, né? Um modelo capitalista de ser, né? Independente de ideologia de cada um, mas eu falo essa coisa, você falou do imediatismo, né? O imediatismo, ele surge justamente por quê? Por uma hipertrofia, né, da busca pela força do desejo. Sendo que quando você Uhum. hipertrofia muito a força do... Ela é necessária, a força do desejo, né? Inclusive com necessidades objetivas, seja a de comer, a de beber, ou até necessidades subjetivas. Só que se você hipertrofia isso, você deixa a força, a outra força que é a da vontade, né, atrofiada. E quando a pessoa tem uma Uhum. força de vontade atrofiada, ela tem uma dificuldade nessa construção do ego que ela vai necessitar para poder lidar com essa vida que é o consciente, que é esse mundo que a gente vive. Que queira que Uhum. chame ou não de Matrix, mas o boleto vai chegar, é esse daqui mesmo, né? Então, assim, É, e aí você vê que muitas vezes a forma de que a gente encontra, por exemplo, de lidar com essas situações refletem até em diagnósticos. Por exemplo, você vê um transtorno de personalidade, né? Pessoas com transtorno de personalidade que muitas vezes precisam fortalecer, né, essa força de vontade, essa força do ego, essa força da construção desse mundo consciente, que você evita uhum. exceder para não entrar na neurose do mundo pós-moderno, mas que você precisa daquela força de vontade e a pessoa, né, às vezes, pais, né, e os responsáveis, tenta compensar com o quê? Com objetos, por exemplo. Aí você hipertrofia a força do desejo, você deixa ele enfraquecendo ainda mais. Aí começa a gerar Uhum. aqueles transtornos comportamentais. Então, é como você falou, tem que entender que a psicoterapia, né, e aí, assim, você falando sobre os ensinamentos, eu vou chamar diferente, eu vou chamar assim, ó. Eu costumo É. dizer que a, quem faz uso de algumas substâncias, e aí eu faço um destaque especial aos psicodélicos, que aí você consultar um indígena, ele vai dizer, não, o chá é um professor, né? Percebe que Uhum. ali existe ensinamento porque a pessoa tem visita ao inconsciente, ao inconsciente. Só que mesmo assim, aí sim temos que explicar para quem tem acesso a esse conteúdo que não é só visitar o inconsciente, porque o inconsciente ele é o barco. Você vai trabalhar no leme, no consciente. Quem vai trabalhar no leme é quando você passar aquele efeito agudo e que você voltar para essa realidade. E aí é onde a Uhum. psicoterapia entra. Porque você Uhum. volta com ensinamentos do inconsciente, porque ali você tem conhecimentos ancestrais. Entendeu? Sim. Claro, dependendo da perspectiva da abordagem de cada um, né? Psicanalítica,
em Guiana, mas assim, falando numa perspectiva que a gente sabe que quem vai dirigir, né, os próprios ensinamentos que venham de outras fontes, seja através de uma meditação ou do uso de uma substância determinada, porque a meditação ela te leva também, né, a esse desprendimento, a dissolver esse ego, né? Você tenta sair dessa frequência aqui. Então, é entender que a psicoterapia ela é mandatária. Por isso que, assim, a substância, perceba que ela vem ali no final, porque, como eu falei, vão ser usadas ou não como ferramentas. Ah, por quê? Porque o profissional da área da psicologia, que quando lider, por exemplo, com pessoas que têm experiências como essas, experiências psicodélicas, meditativas, entendeu? Ele vai ter um facilitador, sim. Ele vai ter um facilitador, ele vai poder ter algo que vai estar assessorando desde que seja bem utilizado. Então, eu acho que essa compreensão que você está trazendo aí, ela é fundamental, porque uma das indicações, né, a primeira indicação formal para quem tem alguma queixa de sinais ou sintomas relacionados à saúde mental, vai ser a indicação da psicoterapia. Agora, isso que depende de outras pessoas que façam por você, o profissional da área da psicologia ou a profissional. Agora, tem que fazer o dever de casa, né? Que é aquele autocuidado, que isso vai ser um processo que uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa vai levando a outra. A gente o cérebro ele é condicionado a ficar economizando energia. Então, se a pessoa sentir um bem-estar com É verdade. um filme, ela vai querer ficar vendo filme comendo chocolate. Aí você tem que dizer, sai daí e vai fazer atividade física. E no começo não vai ser gostoso, mas depois vai ser. Então, é tentar colocar esse conjunto de tratamento é fundamental. E não olhar simplesmente o que é que está usando. Ah, usou isso e a culpa foi porque usou. Não, isso vai depender de uma série de fatores, né? É verdade. Nesse processo, cada um vai tendo as experiências individuais, os recursos individuais que vão favorecer, né, esse momento de, né, consciência, de relação entre as situações a partir da experiência de vida. Então, a pessoa minimamente ela precisa ter um preparo, né, de consciência para poder gerar um aprendizado nisso tudo. É diferente de ficar esperando tomar a substância, né, fazer a cannabis medicinal e esperar que o resultado caia do céu, né? E não é bem assim. Então, gerar um aprendizado no sentido de promover mudanças, né? Porque a vida é cheia de mudanças, né? O mundo não tem que ser fácil só porque a gente quer. O mundo não tem que ser justo só porque a gente quer. O mundo é o que é. E a gente vai fazendo cada vez mais a nossa parte, a nossa etapa, de degrau em degrau, na busca de se aproximar cada vez mais da pessoa valiosa que a gente quer ser, né, Pedro? Eu acho que tudo tá vinculado, né? A gente fala dessa influência biológica, né, psíquica, social, né, que faz cada um e cada uma ser o que é, né? É, sentir a dor e a delícia de ser o que é, né, como diria Caetano. Esse conjunto de fatores, ele vai ser o que constrói a pessoa. E quando você traz nessa perspectiva, é até interessante porque muitas vezes as pessoas vêm para se tratar, né? E às vezes usam um termo tipo assim, ah, você vai me curar, você vai me deixar normal. Eu falo, olha, eu não sei nem o que é normal. Eu não sou nem normal, não sei nem o que é normal, né? As pessoas têm que entender que a ideia é de trazer cada um para um padrão cada vez mais adaptativo com bem-estar, de modo que a pessoa, se possível, permaneça assintomática, ou seja, em harmonia, em homeostase, em equilíbrio. Quais vão ser recursos? Tem receita de bolo? É como você falou, como é que vai ter receita de bolo? Se cada um tem um código genético, tem uma influência psíquica mais próxima na casa, na escola, né? E tem esse contexto social que é esse mundo que a gente vive. Isso tudo vai estar influenciando e muito mais do que isso. A gente, por exemplo, na neurociências, a gente vê muito sobre a epigenética também. Porque muitas vezes a gente tem aquele conceito o biológico, o genético, é aquele DNA que eu trouxe do meu pai e da minha mãe. Não, já não é, ele já está modificado. E ele está modificado por quê? Porque sofreu mutações. E sofreu mutações por quê? Porque a gente come veneno.
né? Então, assim, cada vez mais a gente está tendo diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, de pacientes com diagnósticos oncológicos, né, são as neoplasias malignas, doenças Inclusive, tem uma neuroimunológicas. pergunta do Alves aqui, Pedro, que ele pede para fazer essa relação, né, do uso da cannabis no tratamento do câncer. Tem algum estudo recente sobre isso? Sim, sim, não, em outros países já eles já estão estudando efeitos de canabinoides isolados em tipos de câncer diferentes. Quando a gente fala do Hum, tratamento dos canabinoides no câncer, existe aquela perspectiva de tratamento para os sintomas, que sejam desde ordem de saúde mental como o de saúde física mesmo, e também, né, numa perspectiva de tentar redução tumoral. Pedro, maconha cura câncer? Não, nenhum pesquisador está autorizado a dizer que maconha cura câncer. Né? Existe um protocolo do Rick Simpson, que é uma anedota, né? Que curou do câncer e tal, ele traz essa perspectiva, mas não. O que a gente já sabe, através de estudos pré-clínicos, né, em modelos in vitro, em animais, é que os canabinoides, assim como os terpenoides, eles têm ações antitumorais que são bem explicadas. Diminui a vascularização do tumor, aí o tumor fica sem irrigação sanguínea, né, ou diminui, né? Que é esse uhum. processo que a gente chama de angiogênese, acelera o processo de apoptose, que é a morte celular programada do tumor, preservando células sãs. Né? Outros estudos mostrando que radioterapia com THC tem um efeito superior ao THC sozinho e à radioterapia sozinha. Então, a gente já sabe que os efeitos antitumorais, né, antineoplásicos dos canabinoides, e que, em breve, quando se descubra uma dose quimioterápica, a maconha está curando câncer ali, estou surpreso. Não, não estou surpreso. É só uma questão da gente descobrir qual é o protocolo. Né? Então, tem essa perspectiva que muita gente pergunta, e tem aquela que é a questão dos sintomas, que são inerentes tanto do próprio diagnóstico, como do próprio tratamento de radioquimioterapia, que são o quê? Falta de apetite, náusea, vômito e falta de apetite, perda de peso, caquexia, né? E aí você Sim. tem insônia, transtorno de humor, ansiedade existencial, a ansiedade Hum. existencial do paciente, principalmente aquele que tem um prognóstico de tratamento paliativo, ela é diferente da ansiedade que costuma chegar de rotina. A ansiedade é de quem está com uma sentença de morte. E é por Tem uma isso questão que biológica envolvida, né? Não é ativada simplesmente por um pensamento catastrófico, né? Como se vê nos tratamentos dos transtornos de ansiedade em geral, né? e a pessoa fica com aquela questão da ansiedade existencial, é de quem está com os dias contados, né? É por isso que, mais Uhum. uma vez, eu digo, hoje, se você perguntar para mim, tendo indicação qual é o melhor tratamento para ansiedade existencial? Uma psicoterapia, se tiver indicação, aliada ao uso de psicodélico, por exemplo. Qual é o tratamento que você vai para a pessoa que, entendeu, o câncer, precisa aumentar o apetite? Vai ser uma cannabis rica em THC. Aí você bota o CBD junto para ela não ter efeito colateral do THC, aí tem o manuseio, entendeu? Tanto que em Israel, como eu falei, tem área de fumantes para pacientes oncológicos. Veja, mesmo sabendo que existe um dano para quem fuma, isso é indiscutível, né? A combustão é, é, não deve ser encorajada para uso terapêutico. Se for fazer uso por via inalatória, que seja vaporizado ou spray, que é uma via de Sim. administração que precisa. A via inalatória ela está preconizada. Pacientes que têm crises de dor, crises de ansiedade, crise de insônia, crise do tremor do passo, Que não, crise. que não é fumo, né? É inalação mesmo. É O diferente. Não é ideal recomendado o cigarro, né? é aquela coisa, por exemplo, se você tem a oportunidade de fazer uso, porque assim, a via inalatória ela inclui a via fumada, vaporizada e por spray. A fumada você deve deixar ela como última opção, né? Se disser bem assim, por que que em Israel ainda assim tem área para fumantes para paciente oncológico? Bom, você é aquele paciente que no risco-benefício, uma vez avaliado, mesmo tendo em conta o dano que causa ao trato respiratório, vai valer a pena. Porque tem pacientes que morrem de fome mesmo, de caquexia, entendeu? Então, assim, agora, se Entendi. você tem a oportunidade de vaporizar, ele é melhor, porque você não tem a queima da matéria orgânica.
Aquele calor, ele vai passar pela superfície da matéria orgânica, arrastando a resina, que é onde estão os canabinoides, né? A propriedade terapêutica, e depois você joga a matéria orgânica fora. Isso se não for um vaporizador de óleo, que não é o mesmo óleo que toma também, é outro, né? Na verdade, é outro Sim. tipo de preparo. Uhum. Mas o câncer, Sim. os pacientes de câncer são um dos que mais se beneficiam, né? A É, regulamentação, a regulamentação em 1995, né, lá na Califórnia, ela foi encabeçada por pacientes de HIV, né, que tinham caquexia, falta de apetite, entre outros sintomas, dores, né, porque ali o paciente oncológico às vezes cursa com dor do próprio diagnóstico ou o tratamento, que também pode dar dor neuropática, né? Então vai depender da uhum, indicação, mas sim, na maioria das vezes o paciente ele tem uma indicação formal sim, de se beneficiar do uso, né? uhum. Sim. E um dos diagnósticos em saúde mental que tem muita relação com a ansiedade e tem muitas dores é a fibromialgia, né? Tem recursos, né? Formas de manipular a cannabis também em relação a isso, né? Sim, a fibromialgia também já é um tema que é um dos temas que até tem bastante estudos, né? No tema da dor, ali a fibromialgia, as pacientes, que a maioria são mulheres, ou se forem homens também, Não, se beneficiam muito do uso da cannabis para a fibromialgia. E aí, assim, por quê? A fibromialgia, ela é uma síndrome, na verdade, que tem um conjunto de sinais e sintomas ali, né? Que a pessoa nasce com a predisposição igual, eu tenho predisposição para hipertensão porque meu pai e minha mãe tinham, né? Então, a fibromialgia tem pessoas que nascem com a predisposição e que vão ter gatilhos, né? Fatores desencadeantes, fatores que vão impulsionar para que aquelas manifestações elas apareçam. E aí, que manifestações são essas? A pessoa começa, às vezes, com dor generalizada, às vezes localizada, mas depois generaliza, né? Aquela dor em peso, aquela dor queimando, que pode vir com a lodínia, que é uma sensação dolorosa a um simples toque, né? Um estímulo não doloroso. E aí sim. vem começando a comprometer a memória, sintomas relacionados ao humor, de ansiedade, depressão, fadiga matinal, né? Aí entra Nossa, demais. um looping, né, de transtorno do sono, transtorno do humor, dor, entendeu? Então, você vai ter. E aí a gente tem justamente o modulador central. E uma coisa interessante também é porque assim, a fibromialgia, por ela ter esse gatilho, geralmente são traumas, né? Sim. A cannabis, ela trabalha de uma forma muito gradativa com um processo que a gente observa que ela ajuda nessa questão que a psicoterapia traz da ressignificação. É muito comum você ver pacientes que fazem uso da cannabis e que falam bem assim, sabe esses insights que às vezes vocês falam bem assim, nossa, é tão bom, eu atendo, né, pacientes que, quando eu vejo um paciente meu tendo insight, né, vocês não falam isso? Né, percebe que eles Sim. estão se modulando ali através da guia, né, desse atendimento que vocês estão dando. A gente percebe isso também. Né? Tanto que a cannabis ela trata TEPT, né, transtorno do estresse pós-traumático. Se você for no Hum, site da MAPS, né, que é a Associação Multidisciplinar de Estudo Psicodélico lá dos Estados Unidos, você vê, né, tratamento de uhum. TEPT a cannabis. Porque uma das funções é justamente o quê? Esquecer. Que a gente até brinca, né? Fala, está afetando a memória. Não, pode afetar a memória, dependendo da forma que você faça o uso. Mas isso pode ajudar na criatividade, porque você tem um efeito Uhum. dissociativo, ou te ajudar também a tratar um transtorno de estresse pós-traumático. Então, existem Uhum. várias nuances que a gente vai estar observando a hora, é igual quando você está fazendo esse guia. Né? Então, a fibromialgia, como precisa, né, dessa ressignificação, as pessoas que utilizam a cannabis, elas têm esse uso contínuo, né, por tempo indeterminado, com benefício superior aos antidepressivos. Né? Saiu um estudo em 2017 que mostrou, né, uma revisão com 21 antidepressivos, né, analisando 21 antidepressivos desses mais comuns que a gente conhece, e percebeu-se que todos eles, um ensaio clínico duplo cego, ou uma revisão, né, na verdade, e ele perceberam que todos eles tinham um efeito superior, né, no tratamento da ansiedade e da depressão ao placebo, ao remédio de farinha, né? Só Uhum. que isso por semanas, nenhum deles teve um efeito sustentado por vários meses.
Então, daí a gente tem o grande desafio, né, de que a psiquiatria não vem respondendo, né, os remédios psiquiátricos não estão dando respostas, né, trazendo mais uma vez, né, essa necessidade de chamar atenção para as pessoas que, felizmente, estão cada vez mais conscientes, mas faltam ainda de entender que a psicoterapia, um acompanhamento, né, otimizado naquilo que ela está fazendo, uma nutrição adequada, a relação do Uhum. intestino com o cérebro, 75% é do intestino para o cérebro e não o contrário, Isso, é verdade. A entendeu? produção de serotonina vem do intestino, né? E se você, entendeu? Aí você vê, se você não tiver, por exemplo, se você tiver um intestino inflamado, e outra coisa, não precisa, eu não tenho não, eu fiz o teste, eu não tenho intolerância à lactose aguda, e não precisa ter intolerância, às vezes não sai no teste. Às vezes você tem É, sensibilidade e não sai no teste. Ou mesmo que não tenha sensibilidade, você vai estar criando a sensibilidade. Por quê? Porque você está inflamando. Tudo que a gente inflama aumenta a permeabilidade do intestino, alcança a corrente sanguínea e o corpo vai entender como um corpo estranho e vai atacar com procitocinas inflamatórias. Daí vem os casos, a piora da dor, piora da ansiedade, piora de casos depressivos, doença neurodegenerativa ocorrendo de forma mais precoce, entendeu? Então, essa sim. alimentação, essa psicoterapia, essa atividade física de acordo com a capacidade de cada um, claro, respeitando, né? Vale lembrar que em congressos de dor isso já não é novo, isso já tem algum tempo. Não tem indicação de repouso absoluto para ninguém. Não tem. Uhum, Né? Então, assim, sim. a vida é movimento mesmo. Você seguir em frente, fazendo as atividades, né? Para poder otimizar e fazer, né? Em si, né? Gradativamente, que as dores vai se adaptando, né? A esse processo de melhoria. Uma coisa importante para explicar para quem tem fibromialgia é o seguinte, é que a fibromialgia, até hoje, nos congressos, não existe nenhum estudo que comprove um tratamento que seja superior à prática da atividade física. Então, essa orientação de praticar atividade física, que vai para, né, de maneira geral, para o fibromial ou para a fibromialgia, ela é mandatária. Agora, o profissional que esteja conduzindo tem que ter a empatia e a estratégia junto com o paciente, e aí a cannabis vai ajudando, entendeu? De Uhum. fazer com que a pessoa crie um impulso inicial para, através desse impulso, ela possa iniciar a atividade física. Porque não adianta você chegar para o paciente que está com apatia matinal, depressão, quanto mais mexe, dói, e dizer bem assim, olha, você tem que alongar, fazer atividade física, né? Fazer conforme, né, o ritmo, o que é possível a cada período, né? A gente vê, né, Pedro, a ansiedade ter em saúde mental diversos aspectos, né? Vai de uma ansiedade generalizada, onde a gente vê muito essa questão da fibromialgia, as fobias, né, específica e social, o pânico e o TEPT, né, que é o estresse pós-traumático. Na psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental tem uma questão de ajudar nisso, que é a perspectiva da aceitação e compromisso, de poder respeitar cada momento, poder analisar as situações existenciais e poder se comprometer com as pequenas mudanças que pode ser feita. Como também eu, no consultório, aplico uma terapia chamada EMDR, que é uma terapia de reprocessamento, isso, e dessensibilização de memórias traumáticas, onde o paciente vai reprocessar aquela experiência traumática, porque quando se fala de trauma, se fala o impacto que é gerado na memória. E o cérebro, ele funciona muitas vezes, né, num ativador de sensações quando a pessoa lembra daquela situação. E isso provoca desconforto, perturbação emocional. Então a gente vai, né, buscando na origem, que é quando acontece em toda a revolução, né, desse adoecimento mental, acontece no cérebro. E essa compreensão de diversos recursos faz com que a gente mantenha a nossa esperança, ou seja, na vida a gente sempre tem alternativas e que a gente pode buscar ajuda,
né, se conscientizar de cada etapa, cada processo que cada um vive, e vocês que estão acompanhando a nossa live, poder compreender de forma mais ampla, tanto de procurar ajuda, ou de poder ajudar um amigo, ou de ajudar um familiar, motivando para que busque ajuda para encontrar essas alternativas, com devidamente os profissionais que vão contribuir com todo esse processo, né, Pedro? Como a gente começou conversando, né? Que nessa balança você tentar lançar mão ao máximo daqueles recursos que sabidamente vão estar te favorecendo, né? Então, Uhum. e perceber que esses recursos, muitos deles dependem de você e outros dependem Uhum. também de uma ajuda exterior. Se você precisa de uma psicoterapia, tem que ter alguém que aplique, não é você próprio, né? Porque tem gente que fala assim, eu falo comigo no espelho. Não, não se Uhum. trata disso. Não é É, conversar é com um porque amigo, ninguém né? é, é porque ninguém consegue mudar a própria crença sozinho, né? As pessoas precisam umas das outras, dos profissionais de saúde, para poder ajudar a mudar crenças, né? Isso é de muito profundo, né? Esse conhecimento, no autoconhecimento, para que consiga realmente promover as mudanças necessárias, né? E nessa construção é gradativa, mas a visualizar os resultados, os efeitos de melhoria a cada etapa, a cada processo, né? E Pedro, e uma das questões, né, tem a ver com a influência da libido, da sexualidade, com o uso da maconha. Tem alguns pacientes que se queixam, meio que trava, né, fico com receio de brochar e tal. Uhum. Então, algumas pessoas questionam, né, sobre o uso da maconha, né, e não querem parar, ou que nem sempre acredita, né, na cannabis medicinal como um recurso alternativo. Uhum. Se a gente for analisar estritamente do ponto fisiológico, o que a gente vai encontrar é um favorecimento, né, do uso dos canabinoides na questão do aumento da libido, né? Então, Uhum. assim, que inclusive isso assim, por alguns pode ser comemorado e por outros nem tanto, né? Porque às vezes você tem, né, pessoas que às vezes com quadros demenciais, né, de síndromes demenciais e que às vezes você quer diminuir a libido e tal. Então, assim, não é nem a questão de colocar como vantagem. Por outro lado, né, o aumento da libido, que é algo que os antidepressivos fazem justamente o contrário, né, diminui bastante a libido, né? Então, o aumento da libido é algo procurado para quem tem, né, uma vida sexual ativa, para quem não está, né, com nenhum distúrbio, né, comportamental nesse sentido. Mas fisiologicamente o que a gente vai encontrar é isso, né, um aumento da performance e da libido. Tanto que existe o uso endovaginal, né, de óleo por via endovaginal, que a proposta é justamente de melhorar a questão do orgasmo, né, para tratamento de anosgarmia, a performance feminina. A gente tem que lembrar que o aparato reprodutor feminino, ele é o segundo sítio do corpo que mais tem receptores canabinoides. O primeiro é o sistema nervoso, né? Uhum. Então, as mulheres mais ainda se beneficiam. Provavelmente, se a gente tem casos onde algumas pessoas possam vir a reclamar do uso da cannabis com a questão da sexualidade, possivelmente, se a gente fizer uma avaliação O teu som tá diferente, Pedro. está conseguindo me ouvir Alô? bem agora? Tá melhor? Agora melhorou. Se a gente for relacionar, né, o uso dos canabinoides e encontrar, né, como é que eu posso falar, como um efeito colateral, como uma diminuição, isso daí, provavelmente, se fizer uma avaliação clínica, vai encontrar alguns outros. Eu apostaria que encontraria outros fatores. Não por uma questão romântica, né, para falar bem ou mal, que como eu falei, né, não é questão de. Não existe efeito ruim ou efeito bom, depende para quem. Cannabis, qual é o efeito colateral? Pode dar boca seca, esse é efeito colateral. Depende. Para um paciente que tem doença de Parkinson, que tem a cialorreia, né, ou esclerose lateral amiotrófica, que muitas vezes tem que fazer uso da atropina para secar a mucosa, a cannabis favorece. Então, é aquela coisa, né? Tira meu sono, me dá sono.
Isso vai depender. Uhum. Então, me dá mais disposição, aí atrapalha o sono. Isso vai depender. Então, é por isso que é para usar de forma adequada, né? Para a gente ter essa modulação. Mas, assim, no caso da influência da sexualidade, do ponto de vista fisiológico, o que a gente vai encontrar é algo que favorece, né? Tem uma brasileira que lançou uma marca no Uruguai chamada Chapa Chanca. Bom. Ah, É, aham. mas é isso, Legal. assim, fisiologicamente. Agora, tem aquela relação no aparato reprodutor, né, que pode diminuir ou influenciar na produção do espermatozoide. E aí tem uma influência na fertilidade masculina, isso é outra coisa, né? Mas do ponto de vista Bem. de libido, de performance, fisiologicamente, o que a gente vai encontrar é possivelmente um aumento, né? Uhum. Joia, muito esclarecedor, Pedro. É, a cannabis medicinal também é usada para Alzheimer, Parkinson, né, como você falou. Tem vários formatos, né, que pode ser usado como meio de tratamento, né, tu podes falar também como é que as pessoas podem encontrar, como ter acesso aí à tua avaliação, à tua consulta, onde fica teu consultório. Uhum. Veja, para a gente caracterizar que a pessoa seja paciente, invariavelmente tem que passar pela consulta médica. Eu até brinco, né? Às vezes tem pessoa que fala, eu não gosto de médico. Eu falo, não tem jeito. Vai ter que passar, porque é quando você vai ter uma avaliação e você vai receber um laudo e um receituário dizendo, ó, o médico que indicou, né? No caso, nos casos que tem critério. Então, passa por uma avaliação. Eu tenho a minha página do Instagram, né? Que é Pedro da Costa Melo com 2 L's. Lá já tenho contato direto e falo com o meu número profissional. Convido a todos para seguirem o Pedro e convido a todos também para seguirem a Super Psicologia. É muito conteúdo bacana, tem muito aprendizado. Então, vem com a gente para poder trocar, né, ideias, né, e acompanhar tudo aí, todas as novidades, né, e até compartilhar com outros amigos, né, Pedro? Com certeza. A ideia é isso, né? O que a gente precisa, né, num momento como esse, mais que nunca, são informações válidas, né? Informações que venham para somar, ainda que não exista uma verdade absoluta, mas aquilo que a ciência, pelo menos, está trazendo como comprovação, né? Que a gente possa estar iluminado nesse sentido, né? No sentido de que a gente possa ter informações cada vez mais acessível para um número maior de pessoas, porque às vezes você, por exemplo, leva um tema como esse para alguém que vive, né, sob a hostilidade da política de guerra às drogas, você vai encontrar alguém que vai falar: meu sobrinho morreu por causa da maconha, meu filho morreu por causa da maconha, o que que aconteceu? Ele levou um tiro na cabeça, não foi por causa da maconha, foi porque ela é proibida, né? Porque não existe dose letal, não existe ninguém que morreu de maconha, entendeu? O que existe são pessoas que morreram por conta do proibicionismo, né? E que a gente tem que entender que a gente precisa, né, fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Não é proibindo informação, né? O fato de uma pessoa ter intolerância à lactose não faz com que o leite seja proibido. Só coloca lá na prateleira e fala que ele contém lactose ou não. Entendeu? E se tiver que restringir a idade da faixa etária de quem vai comprar, restringe. E se tiver que não fazer propaganda, não faz. E espaços adequados para usos também. Entendeu? Então, eu acho que essa busca de informação, né, esse papel, né, que você está fazendo aqui, de dedicar um tempo, né, seu sempre, para estar trazendo, né, eu tento fazer isso lá no canal também, que a ideia é de que hoje, no tema da cannabis, o que acontece mais é que hoje a gente tem mais pessoas não profissionais de saúde sabendo da cannabis medicinal do que profissionais de saúde. Sim, entendi. Pois é, Pedro. Então a gente, né, construir conhecimento, gerar informação, né, como eu sempre digo, válida e útil, né, de poder estar ajudando, porque quando se gera informação, a gente na verdade está envolvido num propósito de contribuir, de compartilhar, de cooperar, de se unir, né? Então isso é valioso, né? Então, tu pode sempre contar comigo,
tá? Né, somos profissionais, né? E as pessoas que quiserem, né, encontrar aí a Supere, a gente fica lá no Rio Mar Trade Center, na Torre 3, sempre ajudando. Lá tem uma equipe maravilhosa de psicólogos, podendo contribuir sempre, né? E eu queria que tu deixasse a tua mensagem final, né, para a gente ir chegando ao finalzinho. Teria muito para falar. Já peço desculpas por não ter respondido todas as perguntas a todos que estão acompanhando a live, né? Pergunto se fez sentido para vocês, marquem um joinha aí, se fez sentido para vocês. E, Pedro, tua mensagem final. Não, eu reforço aqui, né, meu agradecimento pela oportunidade, né, de estar compartilhando esse bate-papo, né, de forma descontraída, aberta, sincera, entendeu? A todas as pessoas que acompanharam, estão acompanhando até o momento e que vão acessar esse conteúdo em alguma outra ocasião, né, pela confiança de também dedicar seu tempo para estar nos escutando e dando essa credibilidade, podendo contestar, né, também, inclusive, né, sobre o que foi Sim, debatido aqui. E dizer também que eu estou à disposição, né? Esse é um caminho que eu venho construindo da Cannabis desde 2014, psicodélico desde 2016. Estou continuando, né? Eu estou suspenso os atendimentos presenciais, né? Porque eu estou em fase de ah, mudança, né? Daqui sim. aos próximos 4 meses eu devo estar me mudando. E aí eu ia retomar as atividades que estavam suspensas por conta da pandemia, mas até o momento os atendimentos estão sendo de forma online e felizmente eu não estou conseguindo encontrar nenhuma barreira para que a conduta pós-atendimento seja adequada, né? Então fica aqui meu agradecimento aqui, minha disposição para no que eu puder ajudar para você e para todo mundo que estiver aí nos assistindo. Joia. Ficamos à disposição aí no direct, quem quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta específica que queira esclarecer, né? Ficamos à disposição. Muito obrigado a todos que acompanharam a live. Um forte abraço. Na próxima semana teremos live na terça-feira, no mesmo horário, às 20h55, e vamos estar falando dessa vez sobre saúde do idoso. Então, diversos aspectos aí, multiprofissional, e que a gente possa estar discutindo detalhes de necessidades, né, do cuidado com os idosos, né? Aguardo vocês todos na próxima live, então, terça, dia 30, às 20h55. E, Pedro, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima, gente. Um Valeu! abraço. Obrigado.